Campeões, cá estamos nós e agora depois de atingir um objetivo fantástico, são 20 mil membros aqui no MTL, muito obrigado pela confiança, foi realmente um ano e meio de muito trabalho, mas que tudo está a compensar. E claro, agora rumo aos 30 mil. Depois de no dia de ontem termos visto algumas informações sobre o caso de João Mário no Benfica, praticamente fechado, vimos também que Tomás Esteves não quer deixar o Dragão e, acima de tudo, no Sporting, Ricardo Gaio está fechado, mas há mais dossiês pendentes e alguns muito perto também de serem concluídos. Mas primeiro, deixa o teu like, junta-te à família do MTL, agora já com 20 mil subscritores, e ativa as notificações para estar sempre a par de todos os novos vídeos aqui do canal. Campeões, começamos por Alvalade, onde José Marça terminou o contrato com o Barcelona no final do mês, pondo um fim de uma ligação de mais de 12 temporadas e está a ultimar os preparativos para se juntar ao Sporting, neste caso a equipa B, que conhece muito bem o perfil do jogador e pretende dar-lhe todas as armas para crescer e chegar à equipa principal, até porque o passado de Marça dá boas garantias de futuro. O defesa de 19 anos chegou para competir no sub-7 dos catalães e, nascido em Esplacos de Llobregat, percorria cerca de 4 km para treinar em La Masia, a academia dos Colé. Desde cedo definiu que o caminho seria o futebol e os colegas elogiavam a concentração e a maturidade do jovem, que ao longo dos escalões foi sempre sendo capitão de equipa em vários momentos, uma prática comum no Barcelona, também como forma de fazer crescer os atletas. Foi pelo porte de capitão que se mostrou e agarrou a oportunidade, já depois de duas prestações na UEFA Youth League, uma delas onde chegou às meias finais de braçadeira, maioritariamente como central nos júniores, foi chamado à equipa B, pelo qual realizou 13 jogos. Nesses foi usado como lateral esquerdo em 8 ocasiões, no eixo apenas uma vez e mesmo sendo canhoto alinhou na direita 4 vezes. Com um excelente porte físico e 1,85 m, o canhoto destaca-se no passe curto, na agressividade nos duelos e na polivalência. Fez 5 jogos no Mundial de Sub-17, em 2019, e estaria na lista dos Sub-19 para um europeu que acabou adiado pela pandemia. Percorreu, entretanto, os vários escalões de formação espanhola, recusou renovar com o Barça por sentir as portas da equipa fechadas. Quanto ao Sporting, faltam pormenores no contrato, sendo que os Leões pretendem assinar por 3 anos, com mais 2 de opção, colocando uma cláusula de rescisão nunca abaixo dos 40 milhões de euros. Campeões, acham que seria uma boa contratação para os Leões? Quero saber tudo o que vocês acham sobre o espanhol José Marça. Continuamos a avaliar mais processos leoninos e se Ruben Vinagre está bem encaminhado para voltar, quanto a outro alvo dos Leões, Manuel Ugarte, a história é outra. Apesar de o Sporting manter firme a intenção de contratar um médio, as conversas com o Famalicão ainda não têm fumo branco à vista, pelo que as administrações desdobram-se em rondas negociais na tentativa de alcançar um acordo o mais brevemente possível. Além dos milhões envolvidos, o Fama quer uma verba entre os 5 e os 6 milhões de euros. Outro aspecto por limar prende-se com a percentagem de futura transferência que ficará retida no Minho, valor que o Sporting tenta colocar abaixo dos 50%. A semana pode trazer novidades, logo não é de excluir que o Uruguai também possa ser leão a tempo do estágio no Algarve. Campeões, seguimos agora para o norte do país, onde Alfredo Morelos abriu a porta aos Dragões, mas ainda não há negociações, porque o Rangers não facilita no negócio. Ora, caso venha a ser uma hipótese palpável, o Futebol Clube do Porto será efetivamente um destino considerado por Alfredo Morelos, o avançado colombiano que é um nome referenciado pelos Dragões neste mercado de transferências. No entanto, e contrariamente ao que vem sido veiculado nos últimos dias, a SAD Azul e Branca não fez ainda qualquer proposta pelo jogador, nem sequer abriu uma frente negocial pelo ponta de lança. Tudo isto foi confirmado pelo jornal Record, por fonte próxima ao jogador, mas vamos por partes, porque desde 2016 na Europa, com os últimos 4 anos passados no Rangers, tem 2 metas bem delineadas para a sua carreira: ganhar uma Champions e disputar a final de um Mundial pela Colômbia. Estas metas pessoais do jogador foram reveladas ao jornal Record por fonte próxima, que no caso da competição de clubes englobam os azuis e brancos. A hipótese Futebol Clube do Porto animaria Morelos, conhecedor da história de outros colombianos, num clube que vê como muito importante no panorama internacional, à imagem de resto de vários históricos emblemas europeus que têm na Champions um palco
foco habitual. A mais importante prova europeia é mesmo um fator preponderante para o ponta de lança chegar o momento de tomar uma decisão sobre o seu futuro. Sobre o ponto em que se encontram as negociações entre Porto e Rangers pelo avançado, a mesma fonte é clara: não há negociações avançadas, não há sequer negociações. A inexistência de uma oferta formal por parte dos Dragões não significa, no entanto, que a SAD esteja já ultrapassada neste dossiê. Até ao momento, as sondagens existentes chegaram apenas de equipas de Inglaterra, Itália e Rússia, que não participam na Champions e, por conseguinte, não interessam ao jogador. Portanto, a questão de garantir Alfredo Morelos, que vai entreabrindo a porta, já se percebeu, dependerá sobretudo da capacidade financeira dos Dragões para vir a convencer o Rangers. Saltamos agora para a Luz, onde o alvo do Benfica nas últimas semanas, Guendouzi, já está em Marselha, segundo a imprensa gaulesa, e prepara-se para assinar pelo clube local. O interesse do Benfica apagou-se a partir do momento em que foi decidido avançar em força para João Mário, o jogador que faz a mesma posição do médio, ainda vinculado ao Arsenal. O francês de 22 anos terá assim optado por voltar ao seu país natal. Também nos 11 está já fora da Rota da Luz. O empresário do Trinco da Roma chegou a estar no Seixal para discutir com os dirigentes do Benfica a questão salarial e um contrato de 3 anos, mas faltou acordo quanto a prémios. O médio entendeu depois não ser o timing para jogar em Portugal e o Benfica volta ao mercado por um médio defensivo. E mais uma transferência confirmada para a próxima época, porque o Benfica comunicou ter finalizado a transferência em definitivo de Franco Servi para o Celta de Vigo. O extremo assinou pelo clube espanhol até 2024 e os encarnados não revelaram os valores envolvidos no negócio. Relativamente ao processo de João Mário com o Benfica, o internacional português já deu o seu sim às águias e nas próximas horas o negócio deve mesmo ficar concluído. Já Aris Seferovic vê a Premier League a acenar-lhe, uma vez que o Tottenham, agora treinado por Nuno Espírito Santo, está muito interessado na contratação do avançado suíço. Continuamos com informações do mercado de transferências nacional e agora Trova Boni tenta convencer Petina Bessade. O central de 21 anos da Burkina Faso reforçou então os azuis do Restelo, assinando um vínculo válido por 4 temporadas. Mais uma cara nova em Famalicão, porque Amarildo, ponta de lança ex-tombense, é esperado hoje em Portugal para assinar contrato com o Famalicão. O brasileiro de 22 anos e 1,88 m deve cumprir o protocolo de exames médicos e testes físicos rapidamente para poder formalizar o vínculo e começar a trabalhar às ordens de Ivo Vieira. E por último, dar a conhecer que o Sporting Clube Braga vai mesmo emprestar Guilherme Schettine ao Vizela. O negócio está feito e deve ser oficializado nas próximas horas. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.